Começa agora mais um NapaCast com Edu Toledo. Começa agora mais um NapaCast, ao vivo, dia 13 de abril de 2022. Nesta quarta-feira, ao vivo para todo o Brasil, para todo mundo que quer ouvir histórias boas. Mas antes de falar do nosso convidado, que eu já quero emendar no papo hoje, vou falar dos nossos apoiadores, de quem nos ajuda. Então, vídeo na tela para falar do Our Air SQ500 da Manhummel. Esse purificador de ar incrível que captura e elimina 99,99% dos vírus e bactérias do ambiente, incluindo vírus do Covid, influenza e tudo mais. Tudo isso para dar mais segurança aos seus convidados, aos seus clientes. Então você que tem uma cafeteria, um restaurante, uma clínica, um consultório, esse aparelho pode dar mais segurança para o ambiente e livrar de todos os vírus e bactérias. Por isso estamos protegendo a nossa equipe e o nosso convidado. Volta para mim que agora eu vou falar dos nossos apoiadores. Aliás, se você quer trazer a sua marca aqui pro NapaCast, quer falar um pouquinho da sua empresa, o que for, envie um direct pelo Instagram ou nos chame aqui pelo e-mail do YouTube, que também temos contato, que precisamos de ajuda, hein? E você quer apoiar de forma pessoa física, também tem um Apoia-se para ajudar esse projeto a continuar no ar. E os nossos apoiadores que nos ajudam, tudo bem, hein? Alguém caiu, hein? Foi lá fora? Olha que profundo que tá o microfone, é bom demais. E você que não sabe o que vai ser o podcast de hoje, antes de falar dos apoiadores, é hora de falar do nosso convidado. Hoje vamos bater um papo com o Thiago Rosa. Salva de palmas pro Thiago Rosa, Vitor. Mais aplausos. Aumenta o volume do aplauso. Abaixa o volume do aplauso e tira o volume do aplauso. Tiagão. Valeu, cara. É nice. Até que enfim, Thiago Rosa, pra quem não conhece, é um baita produtor cultural, artístico, empreendedor nato. É o cara que traz os grandes espetáculos teatrais, festivais, o que for, show de comédia, teatro, musical, amigo da galera, amigo dos famosos, é o cara que promove, é o cara que entende de projeto. A gente vai falar um pouquinho hoje. Pô, Thiago, a gente podia falar um pouquinho da questão das leis de incentivo, se é bom ou se não é. Podemos falar disso também, né? Claro, com certeza. Vamos entrar nesse tema político. É político. Sim, mas é legal polêmico, polêmico. Mas enfim, também político. Vai falar desse mundo artístico, da produção cultural, quão difícil é trabalhar com arte, como foi na pandemia. Então, você que é curioso ou gostaria de estar nesse meio, hoje é o dia pra gente entender. E para presentear os nossos convidados, nós temos os nossos apoiadores locais. Então, Café Aromas de Bragança, pessoal lá, o melhor café do mundo. Mandou um café pro Thiago. Fantástico. Tem como marcar já na semana que vem para vir aqui? Porque sempre ganha bastante, ganha presente. Então... Tem um presente que, como eu cheguei atrasado, o podcast era às 18, eu cheguei às 18, eu não consegui buscar, mas eu prometo que eu vou te levar, porque é do seu vizinho, que é Chocolate Nicolate. Opa, fantástico. Então, o melhor chocolate de Bragança. Preciso te mandar. Então, podemos ir depois aqui. Olha que maravilha. E a marca na tela, tem a marca na tela da Total Grass, Fernando? Tem? Não tem. Tem? Tem. Não tem. Tá tudo bem, Fernando? Tá estranho. Tá estranho? Tá tudo bem? Deixa eu ver o que aconteceu, Fernando. Pausa dramática. Pausa dramática, aconteceu algo, Fernando? O que aconteceu, Fernando? Agora estamos ouvindo. Mas já estávamos? Tudo? Tudo de novo? Não acredito. Sério mesmo? Agora estamos aqui. Vai! Volta. Começa agora mais um NapaCast com Edu Toledo. Começa agora, nesse dia 13 de abril, mais um NapaCast. Na verdade, nós já começamos o NapaCast há 4 minutos atrás, mas teve um pequeno probleminha que não foi pro YouTube ao vivo. Estamos ao vivo, né? E ao vivo é assim mesmo. Já diria Faustão, quem sabe faz ao vivo. E agora é o momento de vídeo na tela, então, para falar do nosso Our Air SQ500, o purificador da Manhummel, que captura e elimina 99,99,9999% dos vírus e bactérias do ambiente, incluindo o vírus do Covid, influenza e tal. Isso para proteger os nossos convidados, a nossa equipe. Mas você, que tem aí seu consultório, sua clínica, cafeteria, restaurante, o que for, que tal proteger seus clientes com um aparelho como esse? Quer saber mais? O link está na descrição. Volta pra mim, porque hoje o papo é incrível. Nesse dia 13 de abril, a gente vai falar com ele, Thiago Rosa, e uma salva de palmas, aplausos para Thiago Rosa. Estamos ao vivo mesmo? Só para não cumprimentar de novo? Então vou cumprimentar de novo, Thiagão. Querido, é um prazer. Prazer é meu. Thiagão, para quem não conhece,
o que é um produtor cultural. A gente vai entender hoje, é o cara que promove os grandes espetáculos de teatro do país. Como será que funciona? Eu sou ator, eu tenho uma peça, como é que será que eu chego até um produtor para me ajudar a produzir isso? A gente vai entender também as leis de incentivo, PROAC, Rouanet, ajuda ou não ajuda, é difícil ou não é, como que é elaborar um projeto desse. Vamos saber também curiosidades do mundo artístico, dos famosos. Ele vai contar algumas coisas que aconteceu. Estamos ao vivo, Fernando? Ah, tá. Tô meio preocupado se estamos ao vivo, não. Ele olha com uma cara, tô até com medo. Ah, tô aqui? Ah, desculpa. Aê! Olá, conseguimos. E agora também um agradecimento aos nossos apoiadores. Aliás, se você quer trazer sua marca para apoiar esse humilde podcast que está levando histórias que inspiram para o mundo, assim como a história do Thiago, esse baita empreendedor, apoie. Nós temos apoiadores como o Café Aromas de Bragança, o maior café, o melhor café do mundo, que mandou um café pro Thiagão. Fantástico. Cara, esse café foi premiado como um dos melhores do mundo e a gente, pelo que eu entendi esses dias, posso dar uma informação errada. Estamos na melhor região de produção de café do Brasil. Sensacional. Um outro presente você não ganhou, porque eu não fui buscar, porque eu cheguei atrasado pro podcast hoje, que é Chocolate Nicolate, mas trufas, pão de mel, eu vou te entregar pessoalmente. Perfeito. E marca na tela, o nosso patrocinador oficial, Total Grass, a marca em grama sintética, os campos de futebol society. Olha lá, uma grama decorativa para o seu novo empreendimento, um jardim ali, tal. É o cara, hein? Já não só com vamos. futebol, decorativo também. Então, um tapetinho pra você. Opa! Um mimo aí. Muito E bem. lógico, esse próximo presente pra um rapaz que tem esse vasto cabelo, esse topete, esse penteado que passou a tarde fazendo com umas pomadas. Ele não vai usar tão já, mas a marca do nosso canal, que é o boné oficial do NapaCast. Com prazer. Aí sim, quero ver no final de semana postar, hein? Vou Na piscina. utilizar ele nesse final de semana agora mesmo. Não bêbado, tá? Por quê? Ah, não, pode ser. Eu só uso bêbado. Só uso bêbado. Sacanagem. Não foi nesse sentido. Sacanagem. Não, sacanagem de tá bêbado. Ou não, né? Me chama. Deixa eu Claro. conectar aqui, porque a galera já tá aqui. Você que quer enviar sua pergunta no chat, envie. Você que quer tentar ter uma curiosidade ou dividir sua curiosidade aqui, envie para nós, para que a gente possa dividir com o Thiago. Deixa eu só conectar aqui no site. Tá tudo bem, Fernando? Tô tenso com você hoje. Tá tudo bem? Ó, a internet tá batendo, ó. Tô fazendo aqui, hein? Tá chegando, né? Paguei a conta. Ah, aí, estamos ao vivo. Aí, muito bem, então beleza. É o seguinte, galera. Hoje a gente vai bater um papo sobre empreendedorismo, sobre carreira, loucura, produção cultural, pandemia. Será que o povo vai ao teatro e ainda não vai? Vamos entender tudo isso com Thiago Rosa, Avanço Produções e Marketing. Thiagão, conta tudo, cara. Como você chegou nesse meio, E aí eu vou te interromper, cara, porque eu tenho curiosidade pra cacete pra falar disso, cara. Legal, Edu. Primeiro, agradecer aqui a oportunidade de estar nesse podcast fantástico aí, que está cada vez mais crescendo pelo Brasil, né? E com essa estrutura aqui maravilhosa também, né? Você pode falar meu horóscopo com essa voz? Signo de Gêmeos, o que vai ser? Gêmeos, hoje você vai entrar numa lua nova, vai beber muito, né? Você estava falando de beber. Vou beber muito? Vai beber muito. Uau! É. Obrigado. Tua voz, né, cara? Caraca, Eu não Thiagão. sabia dessa voz ainda. Caraca, Thiagão. Eu fiz uma vez na CBN, e quando eu saí da CBN, tava todos dos colegas lá, que você sabe, mas eu vou comentar aqui depois, né? Os pais, né, que acompanham eles, falam: caramba, Thiago, você entrevista na CBN aí, e vão te chamar para fazer algum biquinho na CBN. Eu falei: estou aberto, vamos que vamos, né? Bom, a Avanço, ela surgiu. Sim, ela não foi nem planejada, para falar a verdade, cara. Eu estava em Santos, que você falou do negócio de multiempreendedorismo, porque já entrando nessa questão, o que é ser um produtor cultural, né? O produtor cultural, ele é o empresário cultural. Então, quem entende, por exemplo, quem faz produção, tem produção em várias áreas, né? Todo mundo produz algo, né? Tem pessoas que produzem coisas na economia, enfim, etc e tal, produz musical. Então, produzir nada mais é do que empreender. É a gente mesmo que está mexendo no nosso bolso, lançando a nossa cabeça a risco e colocando tudo isso para frente, né? E eu estava em Santos, eu já tive lá uma loja nessa época que chamava Amazônia Mix, cara. Era uma loja de sucos e vitaminas, que era um licenciamento do Pará, que a gente montou no centro de Santos, ao invés de ir para a área de... Praia? Falei: porra, Porto, né? Porto legal aqui, vamos explorar essa galera aqui no bom sentido e trazer saúde. Deu super certo. Inclusive, a gente ficou muito amigo lá do pessoal da Tribuna, lá de Santos. Sim. Reportagem direto para ajudar. Iam lá todo intervalo para poder comer, beber com a gente. Foi legal. Fiquei 4 anos e meio nessa história aí. Depois foi vendido.
continuou lá por mais 8, 10 anos quase agora, só que não tá mais, que isso aí eu acho que é 2007, talvez 8, por aí. E aí, cara, eu tava num momento ali terminando minha faculdade ainda de publicidade e propaganda, e conhecia todo o meio artístico, já sempre gostei muito, sempre desde novo. Tenho amigos que tocavam, assim, violão, na galera e tal, e eu era o cara que ficava ali, tipo, até o final ouvindo, apoiando. Não, mas tá legal. Mas minha voz tá bom. Eu falei, não, sua voz tá legal. Não, mas tá... Poxa, tá legal. Sempre o cara que gostava de coração e curtia e apoiar. Não entendia que aquilo ia fluir pra minha vida ainda, entendeu? Até um tempo que a gente morou, que eu morei lá em Barcelona, inclusive tem um amigo também, se estiver ouvindo aí, o irmão do Rodrigo, Miltinho, tocava violão, a gente foi no Parque Güell. Eu produzi um DVD dele, cara, com aquelas câmeras ainda, tipo, filmando as músicas dele. Produzia, assim, de coisa amador, totalmente amador, sem edição, sem nada, só os cortes. Depois fizemos um vídeo inteiro, tenho gravado isso em DVD até hoje. Então, super legal, essa coisa já gostava dentro de mim. Voltando lá pro raciocínio, pode me cortar a qualquer momento, Edu. Eu tô indo na Você boa. falou que esse podcast tem mais ou menos 5 horas, então... É isso aí. Brincadeira, pessoal, aguenta firme aí que... Até às 11. Surgiu uma oportunidade no Teatro Brás Cubas de Santos de estar fazendo um espetáculo. Porque a gente já apoiava lá com a Amazônia, não era alcoólico, mas tinha os drinks tal, não alcoólicos que eram feitos. Lá tinha uma coisa muito fitoterápica também, que trabalhava já com açaí, cupuaçu, taperebá, tudo que você imaginar. Bacuri, umas coisas bem doidas, assim. E aí surgiu essa oportunidade da Rose Padron, que era lá do Teatro Brás Cubas. Ela recebia aqui uma peça da Aldine Miller na época. Virgem aos 40, até lembro até agora, o primeiro espetáculo que eu produzi na vida. E aí ela falou, poxa, você não quer fazer, Thiago, o espetáculo e tudo mais? Eu falei assim, mas poxa, eu não sei, eu tenho vontade, mas o que eu posso ajudar? Não, vamos fazer junto. Eu te falo mais ou menos o que era. Cara, me dei super bem na questão do produtor cultural que ele faz. Então isso fazendo uma produção tal local primeiro, depois que você engloba outras coisas, outros processos, outras leis ou outros mecanismos muito maiores do que aquilo que eu vi naquele momento. Mas o que eu tive que fazer naquele momento? Eu tive que fazer a produção local de Santos. Então, o que você precisa fazer? Olha, pro cenário, a gente precisava de apoio, de tapete, de sofá, disso, daquilo. Fui atrás, foi super caoa lá, enfim, de Santos. Super tranquilo para conseguir patrocínio. Também o pessoal estava dando. Já consegui articular tudo que precisava. Jantares e tudo mais, hotel e tudo mais. Então, tudo isso foi de uma forma, assim, uma brincadeira para mim. Quando acabou, eu falei, porra, é isso? Tipo, e ainda com um dinheirinho lá naquela época no bolso. Falei, então tá bom, então vamos começar, né? E aí as coisas foram aumentando. Isso há quantos anos atrás, Fernão? 2011 para 12. Vai fazer 10 anos já. 10 anos. Foi quando surgiu, né? A Avanço não tinha constituído ainda, não tinha CNPJ, não tinha funcionário, não tinha nada. E depois comecei a fazer lá Praia Grande, Santos, aquela região. E depois vim e falei, poxa, voltar para Bragança. Bragança carece disso, né? Isso em 2012 já, né? E aí fomos trabalhando aqui, Casa de Cultura, né? Um relacionamento, assim, formidável. Valquíria aí, que já não está mais conosco, mas um cara também muito legal. Fabinho, que está lá hoje também. Isso foi se tornando uma coisa maior. E depois, inúmeros espetáculos foram vindo. Trabalhei muito tempo com o Ari Toledo também. Na época que a Marli era viva. Falava muito com ela por telefone e tudo mais, para poder falar sobre pré-produção, os processos, sobre o Ari. Né? Ali foi uma escola, porque eles são da produção antiga. Eles são daquela produção mesmo, como fala hoje, né? Tem o Nutella e o Raiz, né? Eles são da produção raiz mesmo. O que muda? Cara, muda muita coisa para bom, assim, de excelência, que hoje em dia você acaba vendo muitas coisas que não acontecem nesse processo. Mas muda muita coisa também, assim, de um relacionamento que não tão igual naquela época. Eu tive atritos também, né? Acredito que nem vai estar ouvindo isso aqui, né? Mas vai que, né? Mas a gente teve também, foram 6 anos de trabalho, assim, em Curitiba a gente fez casas lotadas, então o avanço foi crescendo, né? São Paulo, Campinas, Curitiba, mas, assim, Rio de Janeiro. Me explica uma coisa tecnicamente de um produtor cultural. Exemplo, tem o Ari Toledo. O produtor cultural, ele pode chegar e falar assim, Ari, eu queria levar você para fazer um show, sei lá, em Indaiatuba, num teatro. Você topa? Topa. Beleza. E aí você vai lá, procura patrocínio, tal, e faz o show lá. Acabou aí.
Ou não. Ou o Ari Toledo fala, ó, eu tô te dando, sei lá, uma agenda de 6 meses, vai buscar show pra mim, e você trabalha exclusivo pro cara. Como é que faz? Como é que... Até pra galera que tá entendendo assim, será que um dia eu posso trabalhar como produtor cultural, produtor artístico? Como é que funciona? Sim. Legal essa pergunta, Edu, porque toda carreira, ela é construída, né? Dentro de um processo e tudo mais. E leva um tempo para você ganhar reconhecimento, né? Um dentista, um médico, um advogado que acabou de se formar, ele não tem reconhecimento. Se ele abrir um consultório, ainda ele vai levar um tempo, a não ser que ele traga o sobrenome da família dele, por exemplo, né? Então leva um tempo para a pessoa se constituir. E isso é exatamente o que você falou. Então você vai criando dentro do seu perfil de trabalho credibilidade mesmo. Por exemplo, se chegar num artista qualquer hoje, eu estava conversando com você, a gente vai chegar nisso ainda também, mas Pode ir antecipando, vai falando. vamos jogando. O Jarbas, Homem de Melo, lá, enfim, sim, baita diretor, hoje um dos maiores do Brasil, se não for o maior de musicais. Marido lá da Cláudia Raia, estão no espetáculo agora também viajando. Concerto para Dois, quem puder assistir um musical assim fantástico. Ele vai dirigir o meu próximo espetáculo. Maria Clara Gueiros, uma global aí, acabou de sair da Globo, acho que acredito no final do ano passado. 21 anos de carreira também, uma baita comediante. Vai estar nesse próximo espetáculo. Então, assim, tudo a gente vai criando para poder chegar nisso. Mas o que você colocou foi legal. Produção cultural, primeiro. A pessoa geralmente que faz produção cultural tem alguma coisa voltada para publicidade e marketing. Ou é boa na comunicação social, que engloba, né, publicidade e marketing. E existe, assim, acho que uns 6, 7 anos para cá, cresceu muito a gestão cultural. Então, a FGV tem pós em gestão cultural, tem ótimas faculdades no país com gestão cultural, porque o produtor nada mais é do que o gestor de um negócio. E aquele negócio é um negócio cultural. Então, ele precisa saber gerir de uma forma melhor. Acontecia que muito antigamente os artistas queriam ser produtores, né? Ou são até hoje. Sou o ator, sou o diretor e sou o produtor. Mas não dá para ele fazer tudo. E também, às vezes, o ator ele perde um pouquinho do senso dinheiro. Ele quer fazer tudo, lógico. Ele quer fazer tudo do melhor, do mais caro, tudo assim. Mas e aí a conta às vezes não fecha. E para isso que precisa, então, de uma gestão bem apurada. O caminho, tem o produtor local. Vou começar amanhã na raça, não estudei, não fiz nada. Não... Legal, você vai ter que começar... Você nunca vai começar com alguém com nome no mercado. Vou ligar lá e vou conseguir. Pode ser que a pessoa consiga, mas ela vai pagar assim como se fosse um evento fechado, um triplo, quádruplo do preço talvez, né? Colocando aqui. Não sei se vocês estão gostando de ouvir isso. É ótimo, tem que saber. E aí depois da produção local você vai conseguindo ganhar credibilidade. Pô, fechei com a Ari, daí você fechou a Ari, daí eu já fiz. Aí fui fechando com a velha guarda, Juca Chaves, Ari Toledo. O Diogo Portugal esteve aqui, né? Eu trouxe para a região lá de Bragança, poxa, Itatiba, Atibaia, Campinas, fizemos vários locais também, um baita de um artista. E vai crescendo. Nani, que já esteve aqui também, já trabalhei bastante. Você vai ganhando referência e acaba você vendo que esse meio artístico não é tão grande assim, porque todo mundo, você conhece o Thiago. Agora acontece uma questão também das praças, que você falou, eu sou tal pessoa daqui de Campinas, Jundiaí, Campinas. Então tá, mas aí já tem o Radamés, que é um parceiro também, Radamés, grande parceiro, trabalha hoje na Secretaria local, né? Também nacional. Não, mas é isso que eu não entendo. Eu produzo só para uma cidade ou eu trabalho como produtor para o artista? Porque quando você fala assim, eu viajei com o Ari para várias cidades, estados, eu tava com o artista. Sim. Aí você invade a praça do outro cara. Exatamente. Você vira produtor do... Mas, por exemplo, eu tô perdido agora. Isso é ótimo. Vamos voltar. Eu quero ser um produtor cultural. Você já Quando você fala assim... o Jarbas, Homem de Melo, vai dirigir uma peça, a Maria Clara, uma peça minha. Como assim uma peça sua? Sim. Aí, então, vamos falar desse tema aí. Mas antes, respondendo só a pergunta anterior, você que... O limite está em você, né? Então, você vai fazer produção local. Cara, eu só quero fazer região de X do estado de São Paulo. Você decide. Aí você começa a entrar e falar, poxa, o cara foi bem pra caramba. Que nem eu fiz a Almissáter, a gente foi para Alfenas. Porque a produção era muito bem feita, ele viu a oportunidade, ele falou, poxa, podemos abrindo praça aos poucos. Acho que vai ganhando uma confiança mútua entre os dois. Existem acordos contratuais também que são melhores quando se ganha essa confiança.
E você vai crescendo ali. E você vira um amigo. Um amigo que daí não tem limite. Lógico que assim, e existe também outra... É tão vasto, existe outra coisa também. Eu, Thiago, não foi isso que aconteceu, mas eu posso contratar alguém lá em Alfenas para fazer essa produção local. Então, são 2 produtores trabalhando por um perfil desse. Entrando agora, produção nacional, porque quando eu comecei, eu fazia local. E eu olhava isso e falei, poxa, eu não quero ficar só na região. Quero mais coisas bacanas, tal. Por que não fazer nacional? Eu acho que, sabe, dá super certo. E eu vejo muito erro e falhas, assim, em algumas produções nacionais que a gente pode corrigir de alguma forma, né? Uma oportunidade de mudar isso. E em 2015, eu falei com o Cássio Reis, baita produtor também, tá morando em Los Angeles agora. Esse ano eu te visito, hein, Cássio? E ele é o criador dos Monólogos da Vagina, tá? Então, agora tá com 21 anos. Quando eu entrei, tava com 17, 15 para 16, mais ou menos. E eu propus para ele, falei, Cássio, eu quero comprar o espetáculo. Porque a gente viajou e aquela loucura de público, assim, muito público, 2 casas lotadas, eventos também com parte beneficente, então era muito bacana, isso é gratificante, você poder doar também um pouquinho reverter aquela bilheteria, né? É isso que acontece, que muitas pessoas não entendem também, depois a gente vai falar na questão social, porque é a lei de incentivo que a gente vai entrar nisso, que beneficia também as pessoas que não têm condição de estar assistindo o espetáculo, né? Principalmente muitas escolas, muitos professores mesmo do ensino público, alunos, periferias, né? E aí, Você queria comprar o espetáculo dele. Mas comprar para vir... Comprar assim, aí só você teria comprar, comprar... É uma empresa, né? É uma empresa. Comprar o seu espetáculo dentro dessa empresa e os direitos autorais da Ivy Esler, que é uma norte-americana, que inclusive o espetáculo foi traduzido aí para acho que mais de 5 ou 6 países, ainda permanece no México, se eu não me engano, e França. Aí ele falou, Thiago, não, a gente pode fazer algo juntos. Falei, poxa, vamos embora. Dele, mas o que você acha que a gente poderia fazer? Eu falei, a primeira coisa é voltar alguém que explodiu nos monólogos, né? Totia Meirelles, enfim, lá na época. E ele falou, poxa, tem a Fafi Siqueira. Eu falei, poxa, eu amo a Fafi, o trabalho dela é fantástico. E a Fafi, assim, até mandei para ela aí o link hoje. Não sei se ela já vai estar ou ela vai ver depois. Fafi, vem aqui conversar com a gente também. Fafi, vem aqui, depois vamos falar aqui mais para frente, abrindo um restaurante também aqui em Bragança. Aí você já vem jantar, já fica por aqui. Vai ser um dos apoiadores aqui também. Vamos embora, aí sim. E aí a Fafi é fantástica. Fafi Fantástica é fantástica. Fafi Fantástica é ótimo. Fafi Fantástica. Ela abre a boca, ela olha para as pessoas começam a rir. É um dom mesmo, assim, divino, né? E essa questão dos monólogos, beleza, ela aceitou. Então ficou Fafi, Siqueira, Adriana Lessa. Adriana Lessa também poderia vir aqui, né? E Maximiliana Reis, que também lá administra o Teatro Gazeta, lá em São Paulo, na Paulista, né? Aí veio essa ideia, mas que teatro? Eu falei, poxa, tem um teatro na Zona Leste, que na verdade é Anália Franco, bem bacana a região, se chama Fernando Torres, e era carnaval. A gente fez a maior bilheteria da história do teatro ali, que ele tinha aberto, ele tinha uns 3, 4 anos. A maior bilheteria da história. E aí eu falei, poxa, é isso, cara. É isso que eu tenho que fazer para minha vida. E fui atrás de criar as produções nacionais. Já comentando uma das curiosidades, porque a gente vai falando e vai surgindo, né? Lá tinham 700 lugares praticamente, 690 e pouco, alguma coisa assim, se eu não estou enganado. E vendemos, cara, coisa de 15 dias. Hoje em dia você vende, as coisas acabam fechando assim na semana, ou uns dias antes, né? Lá estava tudo vendido um mês antes, não parava de vender. E em uma das sessões, aquela fila enorme assim para entrar e tudo mais, mas o pessoal comprava online, tinha que tirar na bilheteria. E eu atrás assim da bilheteria blindada, inclusive a bilheteria atrás, só vendo aquele... O produtor vai acompanhando tudo, né, que está acontecendo. Os pessoal se tirando, ingresso, não sei o que, acompanhando a bilheteria. E tinha um segurança lá também, enorme, um cara grande, assim, 1 ou 2, enfim, que ficavam na frente. Daqui a pouco, eu vi o pessoal abrindo, assim, a fila, uma muvuca. Teve uma discussão nessa fila. Uma mulher discutiu com a outra, enfim.
Do nada, um cara pegou e deu uma cabeçada no nariz do outro cara. Tipo, o cara nem falou nada direito. Foi, sabe, aquele estresse, né? E aí já abriu aquela fila, o pessoal falando pra esse cara que deu a cabeçada ir embora, porque senão aí todo mundo ia, de alguma forma, acho que reagir, alguma coisa assim que estava acontecendo. E esse cara que tomou a cabeçada, a gente levou ele depois pra dentro do camarim. Ele conheceu as atrizes, lá a gente deu um gelo. Atenção, não deem cabeçada pra querer conhecer a atriz ou ator. Não briguem achando que vai conhecer. Não briguem. Imagina, a pessoa começa a brigar. Agora vai dando uma ideia, né? Vai dando ideia. E aí, poxa, mas cara, fez um buraco aqui mesmo. Assim, o cara tava com um gelão depois assistindo o espetáculo, assim, a gente deu um gelo pra ele. E a hora que o cara entrou depois no camarim, ó, pra você ver como o cara tinha, assim, o cara sábio, assim, na carreira dele. O cara tava armado e era policial. Ele não sacou a arma e ele não falou que era policial, cara. Se ele sacasse a arma naquele momento, nossa, imagina, ia acabar, né, o negócio. Aí ele ficou o espetáculo inteiro lá com o gelo, coitado, e a gente levou, mas depois levou ele pro camarim, conversou com as atrizes, mas foi... Todo mundo parabenizou pela atitude dele, né? Porque numa posição que ele tava, do nada o cara tomou uma cabeçada e o cara não reagiu, porque foi separado na hora e não... Agora, isso aí é fantástico agora. E produzir, chegar lá não ter ninguém pra assistir. Vai falar que nunca aconteceu de ter pouca bilheteria. Cara, já. Ninguém assim é... Ninguém, eu acho que nunca aconteceu, cara. Mas pouquinha gente, assim. Pouquinha gente já teve. Ó, pra você ver essas coisas de amigo, hein? Vou soltar aqui agora, hein? Esteja ouvindo aí, Maurício Folha Seca, violeiro, é meu amigo, padrinho de casamento também, para ajudar a questão da carreira, né? Foi até parar no rock lá do SBT, também levei ele lá pro show de calouros do SBT. E Itatiba e tudo mais. A gente fez um puta de um marketing, falei, violeiro do interior, aquele chapéu estilo Almi Sater, pra lana, fantástico, assim. Uma baita divulgação, investimos uma grana na divulgação. Investimos... Quando você fala o produtor, sempre é no plural, mas não você olha pra trás, desculpa, você olha pra trás não tem ninguém. E aí, montamos espetáculos, tal. O irmão dele também fantástico, é maestro e tudo mais. O apelido dele é Cenoura, mas Marcos. Trouxe mais também uma cantora super bacana. Na época ela até cantava lá no Altas Horas, do Serginho Grosmas. Era uma das back vocals lá que tinham. Alta produção. Foi, eu considero, porque são meus amigos e são de alta qualidade, né? E aí, divulgação, mas acho que foi todo mundo pensando, quem que é o Maurício Folha Seca, né? Mal, fica bravo comigo. E aí, chegou na hora do espetáculo e tudo mais, mas foi um show lindo. A gente colocou aquele coisa de Folha Seca mesmo no palco, o Teatro de Itatiba, não sei se você já conhece, é muito bonito. Só que é gigante, né? E ele é grande. Ele tem 2 andares, também tem um mezanino de vidro. Ele é um mini Bradesco, eu brinco, que tem o Teatro Bradesco de São Paulo, que é fantástico, né? Que é muito maior, mas ele é um mini de qualidade, um mini Bradesco, eu brinco. E chegou na hora, tipo, aquela expectativa, produção montada, bilheteria, porque lá não tem toda essa estrutura, então a gente que monta também, paga a bilheteria, paga tudo o sistema, para poder receber as pessoas, tudo mais receptivo. E aí, chegou na hora, cara, a gente olhou, olhei, aí eu fui consultar lá, entrou mais alguém? Não. A hora que eu vi, era a família do Maurício. Então, de venda, eu acho que a gente teve uns 2 ingressos. Mas o show não pode parar. Não pode parar. Mas depois fez várias apresentações aqui em Bragança, com casa lotada, porque já era conhecido lá em Bragança, né? Então, já era... bem conhecido nesse meio. Fernando, olha pra mim. Você quer ganhar um ovo de Páscoa? Não vai. Ele pediu hoje. Você não pediu, ele pediu. Foi um plim-plim só. Ao invés das trufas do chocolate, podia ser um ovo de Páscoa, né? Também. Da Copi, ele pediu hoje. Pediu, né? Vai ganhar? Não. A cara da Mari que você fez agora assim. É que ele tá, eu tô vendo ele tá meio tenso. Não tá nada? Tá tudo bem? Fazer a plim-plim, fazer a piada da produção, mas não vou fazer nada. Tiagão, diga lá. Dentro desse cenário também, como é lidar com vaidade de artista, cara?
Porque o produtor, quando você fala... É muito louco isso, né? Pra galera entender. O produtor, ele contrata o show, vende o show, explora, vende ingresso, busca patrocínio e tal. O grupo de teatro ou o famoso vende o show pro produtor, o produtor vai lá, compra, tendo bilheteria ou não, ele tem que pagar. Sim. Você não se torna um empresário desse artista, você só se torna um contratante. Contratante. Nesse Nesse momento, sim. Um contratante. É. Mas essa bajulação, o contato, levar, tal, é tudo o produtor que faz. Sim. E como lidar com tudo isso? Tá. Eu quero 12 toalhas brancas, 14 maçãs, um gin, agora tá na moda, né? Um gin, um aperol, um ar-condicionado a 18. Ele chega no teatro, o teatro nem ventilador tem. Nem tem. E aí? Tem isso ou não? Tem, direto. Assim, a gente sempre tratou de uma forma bem profissional, mas tem que ter um tato. Dos dois lados também tem que ter um relacionamento. Não pode exigir isso, é isso, né? Então, a gente cria... Esse negócio de bajular também, no começo da carreira, eu adorava. Porque daí você ia, e as pessoas olhavam. Uma vez fui com a Sueli Franco em Curitiba. Daí chegou a Sueli, tava produzindo uma peça que chama Elza e Fred. Fantástico também, de um filme argentino. Humberto Magnani, Mara Magri, mais 10 pessoas no elenco. Um Amor na Terceira Idade. E aí chegamos num lugar bacana lá de Curitiba. Aí chegou, Sueli, nossa, sou sua fã, não sei o quê. Aí veio uma menina e falou, nossa, você é ator. Daí eu falei, não, eu sou produtor. Daí ela falou, não, você é ator. Daí eu falei, não, sou produtor. Daí a Sueli pegou, deu uma beliscada em mim, é ator, sim. Daí eu falei, tá, eu sou ator. Porque... tem pessoas que vão gostando dessa questão, de estar junto com o artista, de estar fazendo, mas tem momentos também que é bom você separar um pouquinho, né? Porque você tem bastante coisa para organizar também. Mas é gostoso lidar com a fama, né? É gostoso lidar com o famoso, não é? Ou não acostuma? É gostoso. Tem uns que são, assim, formidáveis. A Regina Duarte também, questão de jantar, assim, é uma pessoa super do bem, uma pessoa que está dentro do negócio, né? E tem alguns artistas que são um pouquinho mais complicados, né, também de lidar, né? Tem essas questões aí, né? Mas no geral é gostoso. E você falou do negócio tipo de lista, de produtos, não sei o quê. Acontece, né? Acontece essa... Não precisa dar nome. Conta alguém que já pediu alguma coisa muito nada a ver pra você, assim. Puxa, mas nada a ver, o que seria, por exemplo? Não sei. Queria que fizesse o churrasco... no espetinho na hora, dentro do negócio lá. Falei, mas como? No camarim com a fumaça e não sei o quê. Queria que... Os espetinhos de churrasco. Eu achei meio estranho. Falei, podemos... Encomendar um... ou vamos fazer um churrasco. Vamos na churrascaria depois. Mas você quer que... Não, tem que fazer... Espetinho aqui na hora. Na hora. E fez? Não dá. Não, até daria, né? Mas assim, aí tem as questões de segurança do próprio teatro, né? Ô, Tiagão, entrando nisso, quando você vê hoje um espetáculo teatral vindo para uma cidade e tá lá, não sei se entra como patrocínio ou tal, a lei de incentivo, PROAC, Rouanet, a lei não pagou pro teatro ao ponto do teatro ter que ser apresentado de graça, só para o pessoal entender. Porque assim, como que a Lei Rouanet tá bancando o teatro e eles estão cobrando ingresso aqui? Como é que funciona? Não, a Lei Rouanet pagou a produção, mas agora eles estão vivendo para apresentar. Como funciona essa métrica dos incentivos? Tá. Até colocar aí já, porque daí já para entrar nesse tema, acredito que desde 2015, 2016, a Avanço entrou nas leis de incentivo, seja ela federal, né, que é a antiga Lei Rouanet, hoje é a Lei de Incentivo à Cultura, PROAC, PROMAC de São Paulo, tem diversas leis que incentivam aí de alguma forma, seja ela com isenção de impostos para as empresas, alguma coisa assim. Na verdade, um desconto, né? Acontece da seguinte forma, até para as pessoas entenderem melhor como funciona o processo, né? A pessoa tem que ter uma empresa constituída, né, uma ME mesmo, enfim, MEI não pode também. Tem que ter alguns anos, aí geralmente exige 2 anos de comprovação na área artística, de endereço fixo. Essa comprovação na área artística também tem que ter uma bagagem cultural na coisa proposta mesmo, né, dizendo. E depois você escreve o seu projeto, então tá, legal, o que vai pedir? Vai exigir uma série de coisas, uma série de documentações. Escreve o seu projeto, esse projeto vai lá para o antigo MINC, que é a Secretaria de Cultura.
Lá tem uma bancada de avaliação que avalia projetos também compostos por mais de 700 pessoas, 712, acho que é a última vez que saiu. E nessa avaliação ele vai dizer se o projeto se enquadra ou não. Lá você tem que mandar também uma planilha orçamentária falando tudo que você vai fazer, de que forma e tudo mais, para estar aprovado. Também existem valores aí mensurados pela FGV, por exemplo, de quanto você pode ou não pagar para um produtor, ou pagar para um diretor, ou pagar para um figurinista, ou pagar para um técnico, cenógrafo. Inclusive, né, uma série, né, de pessoas contratadas. Né? Na época do Colegas, que a gente fez aí, Colegas no Teatro, com a adaptação do filme, trabalhou com atores com síndrome de Down, estreou no MASP, em São Paulo. Dentro de produção, tem a produção que estava trabalhando, a gente viajava em torno de 20 pessoas, mas para montar o espetáculo a gente teve mais de 60 pessoas contratadas, né? Para gerir e tudo mais. Então isso gera também muitos empregos, gera muito retorno na economia, gera muito imposto. Então o governo recebe mais do que dá, na verdade, de isenção, né? Não que ele dá, ele não dá. E a lei, ela funciona que você falou. Como funciona então? Por exemplo, a pessoa vai lá escrever o projeto. Ela deu tanto meu projeto porque eu vou fazer tantas cidades em tantos locais do país, blá, blá, blá. Contrapartida essa, tem contrapartida que tem que ter sempre de acessibilidade social e tudo mais, de inclusão, né? Desconto também nos ingressos, porque tem uma carga de ingressos que se chama ingresso popular, que é também beneficiado por causa da lei. O ingresso hoje de teatro custa 100 pau. Tá, meia 50, mas você vai ter ingresso também dias de R$30, R$25, por exemplo, para poder dessa contrapartida. Então, respondendo aqui essa pergunta, a pessoa fez, mas ela autorizou. Vamos supor, autorizou um valor lá, captar. Autorizou 500 mil, um exemplo. Captar, mas ela vai ter que fazer tantas apresentações. Autorizou. Mas hoje no Brasil, nem 50% dos autorizados que tem lá, pode captar por um ano, mas renovável mais um ano, né, 2 anos, conseguem captar nem o mínimo para você executar o projeto, para poder liberar o projeto, os 30% lá. Então muitos projetos morrem. Muitos morrem. Ou não tem dinheiro suficiente e devolve para o Fundo Nacional de Cultura também. Então muitos morrem, né? Muitos outros conseguem aí, de alguma forma, ir captando. A gente teve sucesso também que explorou uma questão nova aí, do Colegas, né, de olhar para isso. Conseguiu captar o que era necessário para produzir. Você captou, você tem tudo lá planilhado. E tudo que é planilhado. E a prestação de contas é real, em tempo real também. Então, tudo que você está fazendo, você está prestando conta já pro o que você está fazendo. Né? E você falou, não é pegou o dia, tá tudo pago. É que tem muita gente envolvida para fazer um espetáculo. Muita gente. Mas as leis ajudam muito. Muito. Hoje, se não houvesse a lei de incentivo no país, a gente não estaria vendo mais nem metade do que tem, principalmente a questão de musicais e tudo mais. Uma estrutura de um musical pode chegar a custar em torno de 15, 16, 20 milhões de reais um musical. Ô, louco! Fantasma da Ópera, Fábrica de Chocolate. Mas isso a gente está falando em quantas apresentações? Uma temporada de quanto tempo? O que é uma temporada? Então, uma temporada, ela não tem prazo fixo, mas uma temporada geralmente é pelo menos de 2 a 3 meses, né? Você está falando de 24, 36 apresentações, 48, 60. O que acontece? Você também montou o espetáculo, que nem aconteceu com Colegas. Você monta o espetáculo, você faz a temporada que foi necessária, né? E você apresenta aquele espetáculo, depois você continua com os recursos próprios. Então você vai... Porque o mais difícil é montar. Para montar, você tem que fazer uma concepção. Que você estava falando, mas como é que você fala quando o seu espetáculo é seu, que nem você falou, né? Então você tem uma ideia. Por exemplo, você vai atrás de um texto. Ou alguém para escrever aquele texto. Vamos lá, vamos fazer uma historinha. Eu, Edu, quero montar um espetáculo meu. E quero mesmo. Vamos montar. Show. Quero montar um espetáculo, As Aventuras da TV do Zuzu. Ir pro teatro. Quero para um teatro legal em São Paulo. Beleza. O que eu tenho? Eu tenho o texto, tenho uma ideia de cenário, tenho uma ideia de roteiro, enfim, tal. Eu tento fazer esse voo sozinho ou eu chego em um produtor cultural? Tem 2 opções, né? Você já tem, que nem a gente falou, a sua empresa, você pode constituída nessa linha de produção, você pode fazer o caminho sozinho, você tem que colocar lá o texto, se for seu, ok, você mesmo vai assinar seu texto, né? Senão você tem que botar, você está registrado na Biblioteca Nacional, você precisa fazer um contrato para mostrar também que você tem esse direito sobre esse texto, né? Que ele não não tá com isso exatamente. E aí você pode partir esse caminho. Eu, Edu, quero fazer, vou lá, escrevo, coloco tudo que precisa, se você tiver as condições que eu falei aqui.
monta, manda o texto e vai sugerir. Olha, eu quero fazer tantas cidades no Brasil, quero estrear em São Paulo. E o legal, assim, é você ter uma base de planilha orçamentária, né? Então, existem na internet modelos aí pagos e não pagos, mas eu também tenho. Então, se quiser, se precisar... Não, mas eu não quero lei de incentivo, eu quero fazer no particular. No particular. Também dá. Dá. Não, eu queria saber de valores, cara. Como Eu gosto assim? de falar de grana. Qual é o espetáculo mais caro que você já produziu? O mais caro que eu já produzi... Olha... Custo de pré-produção. Não, custo Total. É tudo? total, você tá falando? Depende, assim, porque, por exemplo, para produzir o Colegas, a gente tá falando em torno de 800 mil reais, né? Para O produzir... que engloba, por exemplo, uma produção de colegas, 800 mil reais? O que engloba esses 800 mil? Ensaio, cenografia, salário? Tudo. Começa muito antes lá. Você tem que comprar os direitos autorais da Gatacine lá na época do Galvão. Ele falou, Thiago, legal. Poxa, essa ideia é fantástica. Primeiro ele tem que curtir, né? Porque o cara não vai vender só, falar, beleza, custa tanto, vende os direitos autorais. E aí, só que os direitos autorais é do filme. Você precisa adaptar para o teatro. Aí você paga para adaptar. Enéas Carlos Pereira, lá da TV Cultura também, um baita de um diretor. Porque Colegas, me corrija se eu estiver errado, ele nasceu no filme e veio pro teatro, é isso? É isso. Né? Colegas no teatro. Ele é do filme, né? O filme foi premiadíssimo, assim, e ganhou Kikita de Ouro em Gramado, teve prêmios fora do Brasil também. A gente viu essa ideia, olhou, falou, poxa, Vamos bacana. trazer pro teatro. Vamos trazer pro teatro. Fomos buscar a lei de incentivo, na época até também... Quando veio essa ideia para buscar os recursos, também comentei com o João lá também, que está com uma produtora hoje também. Beijo, João Gianni. Gianni, pronúncia? Gianni, mas ele falou que tem que chamar também de Vasconcelos também, porque senão o pai dele fica bravo. Tá bom, João Vasconcelos, esquece o Gianni. Agora a mãe fica brava. Você é da mãe? E aí, depois captamos, enfim. Então, mas 800 mil foi mais ou menos assim, quanto tempo de uso? Olha... Porque foi uma temporada no MASP, depois teve circulação no estado de São Paulo, né? Então você está falando assim da temporada para montar, que é o mais caro. Nem se montar uma estrutura, você vai montar uma empresa. Vai abrir lá o restaurante que a gente está falando, né? O Orfeu, em breve. Então é um restaurante, é uma gastronomia diferenciada, daqui a pouco a gente fala dele. Daqui a pouco. Então, primeiro você gasta, né? Por quê? Estrutura, de que forma que você vai montar a estrutura, o que você vai adaptar, o que você vai montar. Quantos profissionais vão estar envolvidos? Quantas pessoas vão trabalhar? Né? Então, a mesma peça acontece mesmo. Arquiteto, engenheiro, mestre de obras, fornecedor, blá, blá. Espetáculo é a mesma coisa. Então, veio texto original do filme. Adaptação de Leonardo Cortez. Lá, o premiadíssimo também. Deve estar assistindo aí também o Léo. Um beijo, Léo. Indicações aí do Shell, prêmio Shell. Ganhou. Nossa, o cara é... Gênio, fantástico. Depois, você organiza uma agenda de ensaios. Esses ensaios tem que ter um local para esse espaço, então você paga a locação, você paga todos os artistas por ensaio, você paga o transporte dos artistas. Quando a gente fala, por exemplo, do espetáculo que eu vou produzir ainda, vem do Rio. Então você fala de passagem aérea, de táxi, de hotel, de alimentação e de ensaio. E outras cositas mais, que às vezes os artistas demandam algumas coisinhas aí, né? Enfim, de comida, que a gente estava citando aí, umas coisinhas. Isso só para ensaiar. Só para ensaiar, só que são 30 dias. Normalmente 30 dias de ensaio? No mínimo. Todo dia? Todo dia. Pula, às vezes, assim, um sábado e domingo. Mas se o artista tem outro compromisso, tá em outra peça, num filme, na novela... Aí que tá. A gente vai fazer, por exemplo... Toma na cabeça. Então... O que aconteceu, que nem na época dos monólogos que a gente tava estourando, a Fafi teve que sair para ir pro Multishow, para fazer um seriado lá e tudo mais, e o teatro sempre perde pra TV, né? Perde porque a TV... Paga mais. Muito bem. Então não tem como. Acontece isso. Por exemplo, tem um amigo meu que produziu um espetáculo também que, com a Fafi, o Hudson Glaber, ele é diretor lá do caramba, no Frei Caneca, do Wolf Maia. O Hudson também, poxa, um parceiraço também, que a gente tem outro texto junto, que o Hudson apresentou, que o Gabriel Chalita também fez um texto pra gente produzir Mazzaropi, musical. Isso aí tá em processos. Então, seria bem legal também. E uma coisa que o Jarbas gostaria de atuar também, se fosse o Mazzaropi. E
E ele produziu um espetáculo com a Fafi e a Sueli Franco, as duas que eu trabalhei. Trabalhei com a Fafi, trabalhei com a Sueli Franco e a Elza Fred. As duas, a Fafi estava em São Paulo, só que tem casa no Rio, só que tem casa em São Paulo também. A Sueli no Rio. E a agenda das duas, assim, começaram a ensaiar à distância. Depois em que se encontraram, então teve muitas complicações nesse processo. Foram poucos encontros, então fica uma coisa mais difícil mesmo. Mas acontece muito disso, acontece outra coisa. Quem tem contrato com a Globo, que quase ninguém mais tem, né? Quem tem contrato com a Globo também, geralmente não libera para fazer espetáculo de sexta-feira. Sexta-feira tem gravação, então só pode no sábado e domingo. Aí você tem que ter stand-in. A stand-in também tem um custo de ator também. Então, vamos supor, se eu tenho... O stand-in, pra quem não sabe, é como se fosse o reserva do jogador de futebol. Isso, exato. Não podemos falar reserva, que é chato. Mas Um substituto. substituto. É. E tem o mesmo salário. Ela vai substituir, só que às vezes ela só fica no banco, que nem você falou, no camarim. E não vai trabalhar. Nem no camarim, não vai nem para o teatro muitas vezes, só que você precisa estar pagando um salário porque a pessoa tem que estar disponível, né? Dessa questão do colegas, eram 6 atores, né? 3 com síndrome de Down, mas os outros 3 que a gente chamava os 3 normais, os com síndrome de Down. Até que tiveram aqui, né? O elenco todo. O elenco todo, fantástico. Nessa apresentação que teve em Bragança, lá no... Beijo, Notori. Dottori, Daniel Dottori. Cadê o Ratimbum? O Ricardinho. Ricardinho Cortes Leal. Corte Real, exato. E a Adriana Mendonça, Drica. Drica, Fantástica também. Aí o Ian Pereira, a Júlia, Merigo e o João. Os outros. Eu adoro o Stallone e o Green. É esse, né? Stallone e Green, né? Mr. Green. Mr. Green, Mr. Green. Fantástico. Foi fantástica a peça, cara. Entrando nisso, aí depois dos ensaios, enquanto tá rolando os ensaios, estão rolando várias coisas. Você já contratou o diretor também. O diretor vai sentar com o autor e vai tentar encaixar as peças, vão várias reuniões. Não, mas se eu produzir isso aqui, precisa ter isso aqui, mas nesse texto ela fala isso. O diretor às vezes dá os pitacos e pode mudar o texto também. Então o texto não está acabado. Isso está rolando os ensaios. Rolando os ensaios, você precisa ter produção. Envolve o quê? Produção envolve uma galera. Envolve, por exemplo, se eu estou fazendo produção, envolve direção de produção, que sou eu, produtor executivo e alguns assistentes de produção. Por que tudo isso? Porque você precisa ter uma certa... Depende do tamanho do espetáculo. Lógico, quando a gente fala de produção local, você acaba fazendo você e mais um ou você sozinho, né? Você precisa ter uma certa organização, a gestão lá por trás de tudo isso, que vai coordenar as atividades, de que forma que são feitos cronogramas, ou responder também a quesitos de e-mail e tudo mais. O diretor de produção coordena tudo. A produção executiva, ele coordena os assistentes de produção. O assistente de produção vai ter que ir muitas vezes atrás de figurino, de apoio, de alimentação, de café para camarim. Patrocínio. Tudo. Né? Junto com o produtor executivo. Então, quando você fala em cenário imobiliário hoje, você contou um negócio que eu não sabia disso. Isso para mim foi diferente. Por mais que eu sou ator de teatro, mas nunca entrei em cartaz assim. Você vai para uma cidade pequena e precisa pro cenário, não vai o caminhão para levar sofá, cadeira, nada? Você pega móveis da cidade? Não, vai caminhão, às vezes vai avião, que a gente já foi também. A gente foi para fazer Elza Fred em Angra dos Reis, então, mas no Rio de Janeiro. Você pede os móveis para local? Enfim. Essa produção que a gente fez, nessa situação, ela pediu. Mas é legal isso, não é mais fácil? É que você tira um pouco a identidade, né? Mas não é todos os espetáculos que você dá. Quando você tem um espetáculo, é um sofá, é uma mesa, é um vaso, é um lustre... cortina, isso, acessórios, adereços, cadeira de escritório. Ok, mas a maioria dos cenários são produzidos, né? Tipo, o Colegas, a gente viajava com uma Kombi cortada em 3, né? Teve que pegar uma Kombi e cortá-la em 3, que aquela Kombi virava um avião, que virava um caminhão, que virava um camarim, que virava um bar e contra regras também trabalhando mais. Pessoas, então, assim, são várias pessoas envolvidas. Então tem cenários que não tem como chegar lá, vai demorar um mês pro cara produzir essa Kombi e você tem que levar. E a maioria dos espetáculos de grande porte não tem, todos levam cenário. O Monólogos tinha o caminhão próprio dele, viajava com o caminhão dele, cenário grande, bastante coisa, não tem como. Esse é um espetáculo que eu citei, é um espetáculo porque, igual assim, stand-up. Stand-up não tem nem o que levar, né, por exemplo, é um microfone, mais uma cadeirinha. Mas fazer um espetáculo, um monólogo. Mas eu vou pra cidade e tal, tô fazendo um monólogo. Eu preciso de uma poltrona, de uma mesinha de centro, de
uma garrafa decorativa, mais alguma coisa, quadros, né? Um tapume e quadros. Então, assim, não tem por que levar, é mais fácil na cidade você vai conseguir. Então, quando ela é minimalista, é fácil. Agora, quando você ganha numa produção maior, não dá. Mas, cara, assim, como empresário, empreendedor, e pra fechar essa conta, cara? Porque assim, você fala assim, putz, no monólogo, tem um caminhão que vai pra cidade, aí, sei lá, o elenco são 3, aí tem mais quantos de apoio, aí mais 15 pessoas, eu tô fazendo conta na cabeça, tá? Sim. Aí você assim, eu vou pro teatro de 200 pessoas, vendendo ingresso a X reais. Eu falei, cara, não consigo entender, cara. Por exemplo, no Monólogos não tinha nenhuma lei de incentivo, tá? Quando tem a lei de incentivo, a conta ela fecha mais fácil porque tem bastante custo que é pago, né? A grande maioria. Então, consegue às vezes pagar um teatro, uma locação de som e luz, os técnicos, todos os que estão empregados com verba, né? Mesmo assim, tem coisas que demandam a bilheteria. A questão do Monólogos é bilheteria. Era uma loucura de sucesso, entendeu? E você vai fazendo acordos com todo mundo. Por exemplo, uma empresa, quando eu entrei nos Monólogos, já tinha estrutura de caminhão. Então eu não comprei um caminhão para pagar ali, né? A gente já entrou junto nessa situação. Sim, sim. Mas eles já tinham 15 anos. Então é uma empresa, né? Aí vão surgindo coisas. Patrocínio. A Porto sempre patrocinou muito espetáculo meu. Porto Seguro, muita coisa. Eles dão verba conforme a temporada. Pagam bem, né? Apoiam bem, né? Melhor falando. Apoios que a gente consegue que minimizam custos também. Negociações é muito importante. Você tem um fornecedor de som, de luz. Você tem um fornecedor que é seu parceiro. Fala, cara, essa aqui você vai ter que diminuir, porque eu faço muita coisa com você, eu vou te dar mais 10 coisas, eu vou te colocar no evento X. Não fecha, vamos diminuir. Então o que o cara tem que fazer primeiro é tentar começar com um projeto quase, que não é possível começar, mas quase zerado. E muitas vezes dá, né? E isso não é só para teatro, né? Para tudo. Para tudo, né? E questão de esportes também, de projetos esportivos. Até vi aqui o podcast que o Marinho também teve aqui, sim. né, da MFT. A gente fez 2 eventos em Atibaia de corrida de rua. Daqui a pouco vai ter a Bragança 10K dele lá também. A mesma coisa, você precisa correr atrás de apoios locais. Em Atibaia eu tinha muito relacionamento. Mas a galera patrocina, cara? Cara, tá mais difícil, mas eu sempre vim tentando patrocínios não... depende das cidades, não locais. Patrocínios de quem já patrocina, por exemplo. Né? Porto Seguro, empresas maiores, seguradoras. Mas quando uma marca dessa patrocina do nada, é só para ter a marca? Ou, não, ela quer X ingressos para dar para os clientes dela? Tem algumas coisas assim também ou não? Ela quer tudo, porque o patrocínio, ele quer tudo. Quer estar no palco, quer falar junto. Quando foi Patati Patatá, queria acesso ao camarim para os clientes e tudo mais. Um pessoal de infantil que fez aqui. E aí você tem que ter o Somebody Love para saber... A gente tem que ceder uma parte. Tem que falar com o pessoal no camarim e falar, não, vai entrar 10, 15 pessoas desse patrocinador, desse apoiador. Não, tudo bem. É assim, o patrocinador ele vai ganhando uma notoriedade, que ele vai se transformando num cara que ele é primordial. E eles têm um certo domínio da situação ali que ele precisa comandar mesmo. Uhum. Ele não pode servir, ele precisa comandar, porque se ele não comandar, ele não consegue fazer a coisa acontecer da forma correta. Né? E aí, desculpa, você tinha perguntado Agora fugiu ou não? Você tinha falado agora? Até eu me perdi, porque agora eu tô... eu tô falando muito, tô ficando seco aqui. Pergunta outra coisa. Eu tava perdido na questão dos patrocínios. Caramba. Como é que fecha? Entendi. Como é que fecha a conta, é verdade. Aí é isso, tentar minimizar ao máximo para que a bilheteria ela possa te render. O cara que está nos ouvindo no podcast hoje, que não tem uma estrutura, que quer montar o seu espetáculo teatral, o seu show, o que for, por conta própria, enfim tal. Ele chegar no dia do espetáculo com tudo zerado e o lucro dele está só voltado para a bilheteria, ele já está muito à frente de outros projetos. Já ajuda muito. Muito à frente. Porque... por que a pessoa ela pensa assim, a pessoa que vai produzir, falando menor ali, né, não da produção maior que é hoje que a gente está falando também, ela fala, eu vou pagar tanto, meu custo é tanto, porque é alto, teatro não é barato, som e luz não é barato, nada é barato, divulgação não é barato. Outra coisa, divulgação você pode conseguir muita coisa, como eu sempre consegui muita coisa também em Curitiba, de coisa de 8, 12 outdoors na cidade, sem custo, só pagando a colagem lá, né.
quando lá abria as portas SBT, Band, a gente fazia tudo, Jovem Pan, fazia milhares de Pra entrevistas. divulgar mesmo. Para divulgar, então, divulgação também tem um custo, mas você consegue minimizar ele também, né? Assessores de imprensa começam a ajudar também. E se esse cara conseguir fazer isso, na verdade, o cara tem que ter relacionamento. Relacionamento é a base de tudo. É tudo. Network. É network. E muita gente quer estar lá. Quer estar lá do artista. Quando você fala o Almir Sater, que eu fiz lá no Monte Negro, Zé Cabaleiro, nossa, muita gente. Quando você coloca nisso, Regina Duarte, Marcelo Serrado... Tem gente que fala assim, você me pediu um patrocínio aqui, eu vou pagar, mas eu só pago se você deixar eu dar um beijo no Almir Sater. Tem. Não exatamente dessa forma, mas Quero conhecer. Gostaria de... Cara, deve ser uma encheção de saco também, não é? Você fica aquele tipo... todo mundo pedindo aqui, do Almir Sater, assim, eu não sei como as pessoas conseguiam meu contato, de todo lugar, assim, Por exemplo, do Brasil. Thiago Rosa, amigo pessoal de Jarbas e Cláudia Raia. A minha mãe é fã da Cláudia Raia, Thiago, você não pode pedir pra mandar um beijo? Rolou várias vezes. E assim, pessoas perguntando, eu já falei também com o Almir Sater, inclusive, o Almir também é uma loucura, assim, a gente fez São José dos Campos, assim, uma loucura de público. Não sei como, surgindo pessoas de vários lugares, assim, conseguiu o telefone, acho que ficam insistindo muito, e vinham falar comigo, falavam, meu filho ama, nossa, de paixão, não sei o que, blá, blá, blá. Outro, meu filho tá doente e precisa muito ouvir a voz do Almir Sater. Aí eu fui lá. Eu não aguentei, mas esse eu fui. Mas tem mais 15, 20, 30 que vem, né? E isso, a gente tem que ter um jogo de cintura também, né? Fica difícil. E o artista fala assim, pô, Thiagão, você me pagou mas você bombou aí na bilheteria, hein? Dá pra dar uma dividida aí? Não tem isso aí? Tem. Os caras vêm com... É que tem duas modalidades, né? Não sei se dá pra saber aí direito. Existe uma modalidade que você compra fechado, né? O artista fala, o que é comprar fechado? O artista fala assim, meu show custa 1.000, é 1.000. Ou artista ou agência, né? Sim, mas é 1.000, acabou. Se eu vou dizer. lucrar 100 mil em cima, sorte é minha. É. E se eu vou perder 10 também, o azar é o meu. Você tem que contratar o cara. Exato. Beleza. Oswaldo Montenegro, por exemplo, inclusive assim. Agora, existe outros que... O que eu tô falando aqui, eu vou falar, nossa, Thiago, você falou que era isso, depois o cara vai ligar lá numa agência, eu falo, você falou que era isso. É que assim, existe um relacionamento. Sim. Não, existe também um relacionamento, que nem eu falei, tem que construir uma carreira. Quem tá falando, de onde tá falando, quem é você, o que você fez, mas dá pra construir, nada, né? Você colocar o mínimo com base na bilheteria também, ó, meu mínimo é tanto pra fazer, só que é o que for maior, a bilheteria. E aí é a hora que o produtor fala, puta que pariu, que bilheteria do... Caraca. E aí, devia ter pago esse cara. Agora, quando fica aquela dor de barriga apertada, você fala, ufa, graças a Deus só perdi tanto. Vamos supor, né? Perde muito. Então, depende do mínimo que você colocar e tudo mais. Você vai tentar amortizar tudo isso. Que modalidade você, como produtor, prefere trabalhar? Cara, eu sou uma pessoa que eu gosto eu tenho uma certa simpatia pelo risco, assim. O que é simpatia pelo risco? De correr, de empreender, de dar aquele friozinho na barriga, de mudar todo o cenário, tá tudo errado, tá vendendo pouco, mas por que tá vendendo pouco? A divulgação tá certa, sabe? Tá dando errado, vamos... Então vamos reconversar o valor também. Vamos reconversar o valor, não vou pagar isso porque não tá dando. Então eu gosto eu não sei se eu gosto, cara. Eu acho que as circunstâncias me levaram a isso também, sabe? Negociante, né? Porque eu acho muito legal isso. Eu acabo produzindo algumas coisas porque o cara já vem aqui, né? A gente fez umas noites de comédia stand-up, enfim e tal. Sim. E aí quem fez a ponte comigo foi o grande Luiz França. Beijo pro Luiz, Steph. A gente precisa voltar com as coisas agora. E o Luiz é um cara do relacionamento. Sim. Então ele falou assim, vamos estrear a noite de comédia stand-up em Bragança com o Diogo Portugal. Opa! Bora. Que incrível! Vamos agora trazer Nani Pipo. Sérgio Malandro. Que incrível! Mas assim, eu não teria, se eu ligasse lá pro agente, o Sérgio Malandro falou, Sérgio Malandro, quero um show em Bragança. Não. E o Diogo é a mulher dele. O Diogo é a mulher dele. Não vai rolar. Então assim, opa, peraí. Primeiro do dia. Aê, o pessoal tá esperando meu bordão. Opa, peraí. Chegamos. Opa, peraí. Tá tudo bem.
Eles fazem compilando que eu falo 80 vezes, opa, peraí, no podcast. Só foi uma por Só enquanto, foi uma, então só falta 79. Tô bem nisso. Diante disso... seu besta. Vê se não é seu carro que disparou o alarme na porta do estúdio. Não é? Não é o meu? Não é o meu? Nossa, o seu buzinou? O meu não. Tá tocando alarme aqui do lado do estúdio. Vocês não ouvem porque o nosso microfone é muito bom, mas alguém bateu num carro aqui na porta. Não, acho que não é o meu também, não. Talvez não. Sei lá. Eu gosto disso porque eu vejo o quanto o relacionamento favorece. Quando a gente conversa com o Luiz França e fala, vou trazer uma Nani People, é relacionamento. E é engraçado isso, né, cara? Porque quando eu entro no meio artístico, ouvindo... Semana passada a gente estava conversando sobre contratações do mundo sertanejo. Aí os caras falaram assim, não, é o seguinte, tem um contratante que faz muita festa, muito show e tal. Então ele chega pro fulano de tal e fulaninho de tal, que é duplo sertanejo, Casa Terra e Sobradinho. Chega pros caras e fala assim, viu, o seguinte, eu quero comprar para 2023 10 shows seus, 15 shows, antecipado já. Não sei o que eu vou vender. Quero 15 datas. Sim. E o cara vai lá e compra, o poder de barganha dele é maior. Sim. E aí, logicamente, ele consegue vender no preço melhor e é bom para todo mundo. Porque daí ele fala assim, o cantor cobrava para fazer esse show 100. E como eu tô comprando 15, é 50. E aí, um possível terceiro contratante queira contratar ele no mesmo dia, fala assim, não, é 150. Né? Então, assim, o networking para esse tipo, para o meio artístico, você acha que facilita muito? Muito, muito. Muito, muito mesmo, por exemplo. Que você citou até para próprio do Luiz França, né? Hoje em dia, assim, graças a Deus, se pegar o telefone e ligar para uma dúzia de pessoas, pelo menos aí, eu consigo uma data, um evento, falar com alguém, me atende, uma dica, uma sugestão, uma ajuda, na hora. Então, assim, esse network, ele vem com o tempo e ele ajuda demais, né? Você citou dos shows, esse tipo de modalidade de você comprar, vender, blá, blá, pouco tem hoje também, assim, porque existem essas barreiras, porque eles sabem que, pô, o artista vai fazer uma coisa com um artista, por exemplo, paguei 50 mil e estou vendendo por 80, 100. E eles já veem isso, né, com um outro sentido, né? Então, existe a possibilidade de você comprar mais barato, que nem aconteceu com a Vans também. A gente comprou uns shows aí logo no início da pandemia e ainda não colocou, e vai colocar. Existe a possibilidade e isso congelou, porque muitos aumentaram agora. Você perdeu dinheiro na pandemia com isso? Não de ganhar, de ter investido antes? Teve 3 que eu tentei quebrar contrato e não consegui, e até agora não sei se eu vou receber, o que a gente vai fazer. Tem uns que não estão mais aí, não sabe se vão voltar. Então, assim, perdi um pouquinho, sim. A produtora também, ela ficou parada esse tempo aí com essa questão, né? Mas já com esse espetáculo aí, que é o Tô Louca, mas não tô sozinho, a gente já tava já numa fase aí de pré-produção. Deu uma congelada. Esse espetáculo, alguém te chamou para criar ele desde o zero, ou você que quis criar? Esse foi diferente. Os outros, por exemplo, colegas lá, foi desde o zero, Elzi Fred e tudo mais. Tá. Esse espetáculo, ele nasceu de uma outra forma. Tinha um patrocinador que tinha interesse numa comédia, nesses moldes mesmo, que é esse, bem escancarado, é uma empregada doméstica, tem vários relacionamentos e tudo mais, as curiosidades da vida de um relacionamento de uma empregada doméstica. E aí eu fui atrás, falei com na época, Raquel Duarte, que ela é sobrinha, inclusive, da Regina. Ela falou, olha, eu tenho uma amiga aqui que está com um texto. Aí eu falei, poxa, bacana, vou falar com ela, chama Esther Milha, também mandei para ela agora, um beijo também. E ela mandou o texto, e ela escreveu com o Maurício Guilherme, inclusive, um dos que escreveu no Sai de Baixo também, né? Gostei do texto, bacana e tudo mais. Falei, Jarbas já linkou, então a coisa foi nascendo a partir desse momento. O Jarbas entra como diretor. Diretor. E Maria Clara Gueiros, também atriz. Agora, a maior parte das vezes, o que acontece? É a ideia que a gente tem, por exemplo, enfim, algum criativo, alguma coisa, olhou, pegou um livro, ou montou, ou escreveu, se no caso, o produtor também pode ser o escritor, né? Escreveu o texto, vai produzir. Eu costumei sempre ver muita coisa, consumir muita coisa, ver muito teatro, filme, livro, cinema, tudo. Então, da ideia de ir lá, jogar pra cá. Poxa, isso aqui pode virar um espetáculo de teatro, né?
E agora também está tendo um crescente muito grande no Brasil de musicais brasileiros, inclusive um que é um sonho de estar produzindo aqui, é o Mazzaropi, né? Também que a gente já tem o texto do Gabriel Você Chalita. já fez algum musical ou não? Musical não. Não. Musical não. Todos foram E espetáculos. como que o Jarbas, que é do musical, chega na sua vida? O Jarbas ele apareceu a primeira vez, a gente estava nos Monólogos da Vagina e a gente foi almoçar, eu, o Cássio Reis e o Jarbas estava também, mais uma pessoa, agora não me recordo quem estava. E o Jarbas ia dirigir um espetáculo também que chamava Menopausa. É um musical também norte-americano, né? Ele estava já para dirigir espetáculo, só que esse espetáculo aconteceu exatamente o que eu te citei. Ele não chegou a atingir o valor mínimo para executar, não teve recurso e ele ficou indo. Direitos autorais agora não sei se estão válidos ainda, acredito que não mais. E Parou. teria que contratar direitos autorais de novo, cadastrar na lei de novo, fazer tudo de novo, né? Surgiu nisso. E aí depois desses meios artísticos, prêmios e tudo mais, a gente foi se encontrando, telefone, mantendo relacionamento, almoçando, foi crescendo essa integração, né, de relacionamento. Fui assistir lá o Cantando na Chuva, fantástico a atuação dele, né, da Raia Produções lá também. E depois veio esse convite para esse espetáculo e a coisa veio cada vez mais criando um relacionamento bom, né. E é legal, vira uma parceria mesmo, né. Falando, né, vamos mudar um pouco de assunto, porque não vamos falar que você é um cara que janta com Cláudia Raia e Jarbas, é uma coisa comum como eu janto com o Fernando e com o Vitor. É um jantar também, da mesma forma. Mas dentro desse meio artístico, indiferente de você produzir, de fazer parte do elenco ou como convidado, quem que chegou perto de você, ou você chegou perto e falou, caraca, nunca imaginei que eu ia conhecer essa pessoa. Talvez um convidado que estava na plateia, que depois foi pro camarim, enfim. Você falou, nossa, pessoas que mexeram com você, assim, eu trabalhei com a Fafi Siqueira no monólogo, então, ok, foi super legal, mas eu trabalhei com ela. Aí não, do nada surgiu no camarim alguém, ou alguém na plateia que eu, num prêmio eu fui junto e tal. Cara, tem uma história engraçada, que eu me surpreendi, na verdade, porque eu não esperava. Não, em prêmios que a gente já foi indicado, na época do Colegas, há vários prêmios aí para finais aí de premiação e tudo mais, eu vi pessoas fantásticas, assim, a Lúcia Torre, sabe, grandes pessoas que eu não esperava, assim, também. Tava a própria Marisa Hort e tudo mais, um pessoal bacana. Mas quando eu comecei a produção, eu nunca fui muito, assim, tipo, enlouquecido, tipo, por ver alguém, mas uma pessoa que eu me surpreendi muito também. Na verdade foi duas, assim, a Regina Duarte, eu acho que tem as pessoas que têm mais tempo de carreira têm uma energia muito boa, é mais profissional para lidar, menos estrelismo, sabe? Menos estrelismo mesmo, no fato, sou estrela. E Humberto Magnani também me surpreendeu nesse sentido, porque ele trabalhou antes de fazer a carreira dele, veio a falecer, né, Humberto? Ele trabalhou 7 anos como produtor cultural. Então a gente foi fazer uma apresentação em Angra dos Reis, ele foi no carro contando, até Angra, tudo aquilo que... é um cara... Nossa, eu não consigo... Ele tá aqui no meu coração, na minha memória, sabe? Não consigo tirar ele mesmo dos pensamentos, assim. Mas uma surpresa, assim, que eu tive grande, inesperada, que a gente estava num teatro em Curitiba, assim, foi fantástico, de bilheteria com o Ari Toledo. Ele convidou o Ratinho. E aí ele brincou, o Ratinho estava na primeira feira, levanta aí, Ratinho, não sei o quê, o Ratinho tá aí hoje. O Ratinho levantou lá e tal. Acabou, a gente foi no Lelis, tem um Lelis lá em Curitiba também, jantar. Eu, o Ari, o pessoal foi, tava o Ratinho e a mulher dele. Cara, o Ratinho, assim, ele mudou meu conceito o que você vê na TV é um personagem. É um personagem muito forte, característico, assim. E ele tem aquele jeito dele, né? De xingar, não sei o quê. Quando ele tá falando com você e no jantar ele falava tão baixo e calmo, cara, em uma gentileza, uma educação. Eu falei, não é possível, cara. Eu tenho que falar pra esse cara. Falar, Ratinho, não sei o quê. No outro dia até fizemos uma visita lá na fazenda dele. Então foi uma coisa que eu não esperava. Tipo, aconteceu do nada. O Ari não me avisou que ele tava na plateia, avisou... No palco, em cena. Avisou, tipo, ele pôs na lista lá, alguém da produção já colocou e tudo mais. Ele chegou lá em frente, avisou no palco, em cena quando eu vi, daí o Ari, fomos jantar, convidou o Ratinho, ele foi, comentou coisas interessantes aí que eu não posso nem citar, mas do programa dele mesmo, né, de valores e tudo mais. Então foi uma coisa assim... Conversa legal, assim. Foi muito... Como empresário da plantação dele, que ele tem lá, das fazendas, né,
Depois abriu outras portas também do próprio SBT de lá do Paraná. Então foram acontecendo coisas assim que você fala, poxa, cara, que doideira, né? Doideira, assim, de estar trocando isso, de estar na mesa, e trocando assim, não é um cara que eu falava, se eu fosse escolher, tipo, com quem você queria jantar? Ah, gostaria de jantar com o Ratinho. Não ia passar na minha cabeça, sabe? Tipo, não ia passar. Qual o papo? Mas hoje, desse jantar, se você pudesse repetir um jantar, eu falava, gostaria de repetir um jantar com o Ratinho. Que legal, cara. E aí, Tiagão, mudando um pouco a chave, virando a chave inteira, por que sair um pouco da produção teatral, produção cultural, e entrar pra empreender em restaurante, cara? E de uma forma totalmente diferente, né, cara? Porque quando você me contou, eu falei, cara, puta história de empreendedorismo pra galera que tá em casa aprender um pouco esse processo inteiro, né? Sim. Me conta um pouco disso, cara. O que a gente fala de gestão, né? Eu fico vendo, assim, que coisa maluca, né? Até um pouco antes um ano antes da pandemia, um amigo meu, o Augusto Shen, deve estar vendo aí que a gente vai falar do... Beijo, Shen. Beijo, Shen. É o sócio do Orfeu, inclusive, lá, né? Os dois doidos. Tem mais um sócio também, que é o Edson Rabelo. São 3 pessoas. E aí, eu sempre gostei dessa veia empreendedora. Então, eu nunca fiquei só com a questão de uma empresa mesmo. Sempre tive outras coisas também. Um pouco antes da pandemia, em 2019, ele tinha vendido uma casa dele, que ele fez num condomínio, e falou, vamos construir. Tal. Daí, antes de ele vender, eu falei, cara, eu vou estar com você quando você quiser, porque você está com a ideia de construir, vamos embora. Fizemos lá, e antes de terminar, deu certo, vendeu e foi. Nisso, entrei lá, naquela época, no meio da pandemia, vendeu e foi. De lá, a gente está fazendo outras agora, então entrei nessa questão da construção civil. E aí, no meio da pandemia, lá em Bragança também, tem uma loja de festas, que é a Marisa Toledo, que trabalha com roupa de festa. Sim. Minha mãe. Um beijo. Ela se viu ali um pouquinho complicada naquela situação de pandemia, né? De festa, vestido, não sei o quê. 20 anos, vou parar. Não vamos parar. Vamos mudar, vamos crescer. Mudamos de lugar. Entrei na empresa também, investi. Mudamos de espaço, um espaço que era, acho que 60 e poucos metros quadrados, foi para um espaço de 180. Então mudou o espaço, mudou mais mercadoria. Empreendedorismo mesmo, loucura. Loucura, loucura. Eu falei para ela, tudo ou nada. Tudo ou nada. Eu gosto do tudo ou nada, né? Fica legal, né? Tudo ou nada, né? Nada. Então, assim, é o que me motiva. E, cara, passamos por momentos difíceis. Sim, imagino. Por essa empresa. E, de repente, as coisas começaram a abrir, melhorar. A ponto de meses, assim, faturar mais do que faturava antes da pandemia lá, né? Não um ano, assim, ainda tá se adequando, mas foi legal. Tá sendo legal. Não foi não, tá sendo, né? E isso é uma das situações. Depois, as coisas da construção, o Shen chegou e falou, poxa, meu pai, que o pai dele trabalha com locação de imóveis também, tá com um ponto lá em Bragança, que era o antigo Gonza, um grande apoiador da cultura de Bragança. Sim. Cara, fiquei no Gonza lá 8 anos, sei lá, 7 anos, apoiando vários eventos. Cerrado teve lá a última vez. A gente levou o The Platers lá. Uau! Do Only You, né? Canta aí. Nossa, cara. Chato. Ele faz tudo o que você pede, ele canta. Não dá nem pra fazer com a voz da Araci. Ele faz Araci. Judiação. Veio pra nada. Judiação. Veio pra Bragança, inclusive, esse The Platers foi interessante. Fiz parceria. Nessa época, já faz tempo já. Não sei se foi 2011, 12. Não, 11 tinha começado. Acho que foi logo pelo começo, 12, 13. Um produtor, João Tadeu Produções, trouxe em parceria. Falou, vamos fazer aí 3, 4 cidades. Falei, vamos, mas quero que faça Bragança. Mas Bragança, será que dá? Não dá, vamos fazer Bragança. Colocamos em Bragança. Primeiro que, quando a bilheteria estava aberta, eu ia perguntar lá se o show era lá no palco ou se era de telão. Tipo, os caras vão estar aqui? Os caras vão estar aqui ou vai ter tipo um telão igual cinema? Falei, não, vão estar lá na Casa de Cultura, né? E aí foi indo, lotou, vendeu tudo. Os caras estavam saindo de São Paulo, tinham feito um show já, era um show à tarde, enfim, alguma coisa assim. E toda a plateia lotada, já colocando a música de abertura, não chegava. Deu um problema lá na Fernão Dias.
Tá, eu liguei então em Atibaia. Eu falei, pelo amor de Deus, a galera já tá começando a ficar brava. É tipo calor, né? Sem um ar-condicionado, com ventilador, né? Eu falei, meu Deus. E aí eu suando, né? Você fala as histórias que o produtor passa, né? Eu suando. De repente, chegaram assim, com uns 10, 15 minutos atrás, mas chegaram. Eu já tava sentindo que eles não iam chegar naquele momento. Eu falei, poxa, agora já vou ver o que nós vamos fazer, né? Chegaram, correr por baixo da Casa de Cultura, tem as escadas, subiram, foram pro palco, nem passagem de som, não, mas quando os caras são bons, o som foi sendo afinado durante a primeira música. Eu falei, cara, os caras são muito bons. E eram muito bons. E depois a gente foi lá pro Gonza. O Gonza já anunciou, tipo, na Casa de Cultura, que ia ter o evento lá, foi pro Gonza. Casa lotada, cheia já, esperando chegar. Chegaram, uma mesa reservada e tal. Daqui a pouco, e eram as quintas-feiras que tinham jazz lá, alguma coisa assim. Daqui a pouco os caras levantam e vão lá dar a palhinha. O próprio The Players falou, poxa, os caras tiveram um show lá dentro do restaurante, cara. Quanto custa isso? E esse lugar que estava disponível para alugar? Disponível para alugar. E aí o Augusto falou, poxa, cara. Eu falei, E o ponto é, na minha opinião, assim, né? Do melhor, assim, que poderia ser para Bragança, né? A localização, né? A estrutura que já estava ali um pouco. Falei, poxa, mas como que é, né? E eu já tinha essa ideia de anos atrás de estar fazendo restaurante. E a gente trouxe toda essa ideia cultural também. Então vai ter palco interno, palco fora, vai ter uma decoração também um pouquinho mais voltada para arte, cultura, entretenimento. Tentar levar lá convidados, quem sabe, fazer um NapaCast ao vivo lá também. Ué, por que não? Não é? Ué, por que não? Seria fantástico. E aí veio essa ideia e começamos a bolar. Fomos atrás de um chefe de fora, hoje ele mora em Jundiaí, né, mas ele já está com a gente aqui montando cardápio, já está com a gente fazendo compras de pratos e tudo mais, louças. Na Ailton Santos também, fantástico assim na época. Em 97, cara, não lembro, isso aí ele me falou, fui pesquisar, né? O Red, que é onde é o América hoje na Paulista, lá perto da Consolação, ele ajudou a fundar a casa lá, trabalhou lá há muitos anos. Depois trabalhou no Felipa também, que era um restaurante famoso. Trabalhou no Mestiço, trabalhou na Tatufaria, São Paulo. Então, assim, ele tem uns 25 anos, mais ou menos, como chefe. E tá vindo para cá também. Então, a gente quer trazer uma inovação contemporânea de comida, uma comida com gosto refinado, diferenciado também, para Bragança, assim, Uma outra proposta. Uma outra proposta, né? Misturado com coisas, com a questão artística, com um ambiente também muito gostoso, agradável, bem decorado. Drinks fantásticos. Está vindo um cara aí que vai morar em Bragança, que chama Felipe, que ele trabalhou no Mancini, na família Mancini, como bartender também, chefe de bar, vai encabeçar nosso bar. Então vai ter drinks bem diferenciados também, não só no cenário Brasil, mas no cenário mundo, assim, de uns drinks bem bacanas também, com decorações diferentes, sabores e tudo mais. Estamos apostando, que nem eu postei lá no comecinho. É um multiempreendedor, né, Tiagão? Eu acho que empreender é tão gostoso, né, cara? Muito bom. Eu falo isso pra galera, porque quando você empreende uma vez e você arrisca, às vezes você perde, às vezes fecha a empresa, às vezes o negócio vai pra frente. Mas quando dá certo é ótimo, mas já dá uma vontade de partir pro outro, né? Já dá vontade, cara. E a mesma coisa que me levou da produção, faz um, faz outro, faz outro, faz outro, faz 3, faz 10, faz 30 no mês, foi me trazendo essa questão também, né? Eu gosto de enxergar a oportunidade ali, né? Naquele momento como ela está, mas também gosto de trazer essa questão, acho que é importante para a gente, de trazer inovação, de trazer o que às vezes carece em alguma região ou alguma situação e que a gente possa entregar de coração mesmo, né, cara? Entregar o melhor que a gente possa dar e ser sempre honesto, sincero e trazer tudo que você pode, né? Cara, a gente precisa jogar as coisas para valer, né? Precisa jogar as coisas com gana e com vontade, com verdade e acreditar no que você está fazendo, né? Sempre, né? Então, assim, é um desafio novo, grande, não é um desafio pequeno, é um desafio grande, mas tem tudo aí pro Orfeu, de repente. Por que Orfeu? Cara, Orfeu, a gente veio de uma ideia aí, começou a analisar algumas situações. Em Bragança tem um lugar já turístico também que chama Lago do Orfeu, isso seria legal para linkar com a cidade, né? Mas principal também Orfeu vem da questão da mitologia,
né? Então envolve um pouquinho da arte também. O Orfeu tem a mitologia grega, né? Tanto que o logo do Orfeu não é cozinha grega, né? Cozinha contemporânea, né? Drinks e tudo mais. Mas o logo do Orfeu, ele tá escrito Orfeu e tem tipo um garfo assim que imita aquele pilar, né? Os pilares lá, né? E tudo mais de gregos, né? Aí tem a historinha lá de Orfeu, enfim, que depois quem quiser pesquisar. Eu acho que o bacana quando você fala isso de produzir com amor, de entregar, de tentar mudar, a consequência vai ser o sucesso. Quando você pensa por essa linha. Eu acho que quando você pensa na linha de vou fazer um prato barato, você não falou nada de preço agora. É barato, é caro, não sei o que. Não. Isso é consequência. É consequência, cara. Né, consequência. Cara? Dinheiro é consequência, ganhar, ter lucro é consequência. A produção, quando eu aprendi, cara, que eu realmente queria fazer isso também, fosse um produtor que nem hoje, graças a Deus, a gente faz avanço, faz produções nacionais, de Curitiba, Rio, São Paulo, teatros como MASP, Gazeta, Fernando Torres, fora lá de Curitiba, São Paulo. E com uma grana legal, com artistas legais, com pessoas incríveis. Então, eu aprendi isso uma vez que eu fiz também um espetáculo que era do Beatles, alguma coisa Beatles. Foi com agora eu não lembro o nome dele, que era um parceiro que a gente fez Beatles aqui em Bragança e foi fraco de público. Você falou, não estava zerado, mas foi assim, tipo, na cabeça, tomei. Aí eu cheguei meio triste assim no teatro, falei, caralho, eu já tomei um prejuízo gostoso, cara, né? Aí eu olhei e tal, daí quando eu vi o espetáculo, aqueles 50, 80 pessoas que tinham ali, dançando, espetáculo de qualidade, o cara cantando pra caramba. Falei, poxa, cara, é isso. Falei, não tem a ver com dinheiro, cara. Tem a ver com sensação, com prazer, assim, aquela endorfina que libera, aquele jantar gostoso depois, aquele jantar foi maravilhoso, tipo, não foi aquele jantar pesado, tipo, nem vou jantar. Me diverti pra caramba. O importante, eu acho, que é a gente se divertir, brincar, cara. E fazer um bom trabalho, né? Se você trabalha se divertindo, é mais prazeroso ainda. Né? O gosto é outro. Mas é isso que você falou, né, cara? Acho que é entregar e ver o sorriso no rosto do seu cliente. Sim. Mesmo que naquele dia o molho tenha sido mais caro que o peixe, literalmente. Agora você fez uma analogia com as duas coisas, né? Com o restaurante e a produção. Foi boa. Gostei. Mas é isso, Tiagão. Eu acho que o bacana é a galera entender que está em casa, que está ouvindo esse podcast, o quão multidisciplinar você pode ser dentro do mercado que você atua. O quanto a produção teatral, produção cultural está dentro do restaurante, quanto o restaurante está dentro do mercado de construção civil. Mas, acima de tudo, investir e acreditar naquilo para entregar algo de qualidade. Poucas vezes a gente entrega algo de qualidade. Né? Às vezes a gente está só entregando. Só entrega. Ou espera mais. Só entrega. Só hoje, espera, cara, né? Só espera receber, né? Hoje eu tava ministrando uma oficina de medo de falar em público. E eu batendo papo com a galera disso, né? O que é o certo? Quem é o certo? Quem é esse comunicador referência? O que é certo e o que é errado? Quando o Fausto sai da Band e Thiago Leifert assume o papel dele, era diferente. Quando o Thiago sai e entra Luciano Huck, é totalmente diferente. Quando sai Luciano Huck do Caldeirão e entra um Mion, é uma quebra de paradigmas. Você fala assim, caraca, o cara apresenta de chinelo, com tatuagem, fala o que quer. Total. Camiseta por cima da blusa. Qual que é o certo? Não tem. Não tem padrão. Não tem padrão. Não tem padrões. Os padrões são colocados. Mas a entrega como produto final é o mesmo. É a satisfação do meu cliente final lá. Né? Entregue mais. Né? Não entregue só feijão com arroz. Vou fazer só uma analogia agora, restaurante. Não entregue só feijão com arroz. Entrega mais, pô. Sim. Porque quando você fala do restaurante, você não vai entregar no seu restaurante só pratos. Não. Você vai ter momentos lá de confraternização de empresa, pedidos de casamento, separações, divórcio, tristeza. Eu vou lá porque aquele prato remete à minha avó que fazia algo, tal, vou lá porque remete, enfim, tal. Sim. Então, é legal ter essa visão do todo, mas sempre buscando a entrega do produto final ali, né? Exato. Eu espero que as pessoas vivam uma experiência, assim como elas vivem no teatro, né? Tanto que a gente fez uma divulgação do Orfeu também, quem puder seguir lá, né? Orfeu Gastronomia. Orfeu Gastronomia no Insta. @Orfeu Gastronomia. Boa. Falando dessa questão de Orfeu, como se consagra, aquele frio na barriga que tem antes de abrir um espetáculo e tudo mais, exatamente isso. Então, quem entrar no Orfeu, a gente quer... Tem uma escada lá que a gente planejou, mas sentir mesmo o gosto. Você está entrando ali. Posso estar viajando aqui, né? Mas de repente a gente constrói uma ideia, né? Então você vai sentir ali, entrando naquelas escadas, entrando naquele ambiente
tudo que foi feito com muito cuidado, a decoração, o bar do jeito que tá, as luzes posicionadas, os spots, a adega, sentar na mesa e viver uma experiência única. O prato foi pensado, né, harmonizado, todo cuidado, a entrega na cozinha, a cozinha vai estar aberta, vai ser uma cozinha bem aberta para todo mundo ver. O que está acontecendo? Pode visitar à vontade, vai ter forno de pizza. Então, assim, vai ter uma galeria, uma brincadeira de um corredor de galeria de arte, nada da arte assim, mas digo assim, vai ter alguma coisa ali, um lambe-lambe, uns quadros abstratos e tudo mais. Então, eu quero mesmo que as pessoas sintam aquela experiência, sabe? Quando você senta num lugar, você olha, fala, poxa, como que a pessoa veio com cuidado aqui, cuidou todo o processo, cuidou de onde você vai sentar, cuidou do que você vai comer. Cara? Não vê só ali o que tá na cara. E eu tô produzindo, né? Hoje minha esposa, a Roberta, um beijo também, que deve estar assistindo. Muitos beijos hoje, né? Parece o programa da Xuxa. Ela falou, você percebeu que você está produzindo o restaurante? Falta de produzir, realmente, né? Eu falei, tô fazendo todas as etapas do produzir. Do pós, até abrir a cortina e receber o aplauso final. É isso. É isso aí. É isso. Fantástico. Quanto você no seu negócio está fazendo uma produção assim? Se preparando, ensaiando, testando, né? Fazendo a cenografia, montando figurino, montando a trilha sonora, vendendo ingresso, esperando o público, abre a cortina, apresenta o que você tem e no final a galera de pé te ovacionando. Né? Quando você faz isso pela sua empresa. Aliás, um spoiler. Faltou as palmas agora, hein? Faltou as palmas. As palmas, se puder. Ó. Eu vou repetir isso. Eu vou repetir tudo que isso vai virar um corte. Eu vou repetir tudo isso. Estou na câmera, Fernando? Estou bem posicionado, Fernando? Vou fazer um corte agora. O quanto no seu negócio, na sua empresa, no seu comércio, você produz de uma forma como se fosse um grande espetáculo. Você faz o pré, ensaia, prepara figurino, cenografia, trilha sonora, vende os ingressos, abre a bilheteria, seu público está lá, abre-se as cortinas, você apresenta o seu espetáculo e no final o sucesso é garantido através das palmas, com todo mundo de pé, aplaudindo você. E assim... Tá ótimo, Davi, obrigado. E assim a gente pode entender que o nosso dever foi cumprido. Eu vou dar um spoiler no ar, porque isso vai ficar para a eternidade. Desculpa aí, mas para inauguração só para convidados do Orfeu, eu já tô com o nome na lista. Quem sabe eu levo vocês um dia para jantar lá, porque eu já estou convidado para sentar na mesa com Jarbas, Cláudia Raia. Tá pensando o quê? Dá pra cast nas paradas. Edu, esse papo tá um espanto. Puxa saco. Tiagão, valeu pelo papo, cara. Foi 1h30, 1h40 aí. Nossa senhora, acho que voou. Daria pra fazer mais 1h30, a gente nem conseguiu falar. Mas nem cara, um terço do que envolve e acontece na produção, mas podemos marcar no Obrigado próximo. pela disponibilidade. Eu sei que você tá mais fora da cidade do que próximo. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Foi incrível, aprendi demais. Eu também. E vamos produzir alguma coisa? Bora. E aquele festival? Bora? Dá um spoiler aí. Vamos? Festival de comédia? Só não pode falar o nome de quem, mas... Tá vir aí, um festivalzinho de comédia aí. Alô, Luiz França. Tamo aí. Alô. Mas eu Podemos trazer uns mestres antigos do humor, mas a juventude, vamos misturar. Opa. Bati bora. Aqui até agora, será que foi um sinal? Foi um sinal? Pra trazer ou pra não trazer? Pra trazer. Mas a gente tem a produção teatral do infantil, hein, cara? Da TV do Dudu aí, evento do Dudu. Fantástico. Férias figurino. Férias de julho, cara. Férias de julho. Vamos na temporada, férias de julho aí. Figurino. Cenário, produção, cenário incrível. Fantástico, de qualidade. Vamos fazer? De qualidade. Vamos bora, fazer? bora. Tá bom. Fê, Vitão, obrigado. E olha, segunda-feira teremos uma convidada incrível que eu já vou dar spoiler. Porque se cancelar, eu já dei spoiler mesmo. Vai que cancela, mas não cancelou, tá tudo bonitinho. Dia 19, terça, é dia do índio. E dia 18 a gente vai ter uma índia fantástica, tá vindo de fora pra cá, a Sônia Guajajara, que tem sido falando muito sobre as questões indígenas no país. Vai ser um papo incrível para a gente descobrir um pouco de fatores históricos, enfim. É uma pessoa aí que está caminhando muito nas redes sociais e a gente conseguiu convidá-la na véspera dessa data comemorativa e ela topou vir com o maior prazer, falou que já mandou foto, já mandou tudo para divulgação. Então, segunda-feira, a gente tem aqui Sônia Guajajara para falar com a gente. Beijo para vocês, até a próxima. Gostou? Apoie, gostou. Compartilhe, não gostou, comente também, porque ter umas críticas é bom e é bom falar mal também. Beijo pra vocês, até a próxima. Valeu, Tiagão. Valeu, Edu. Tchau.